Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um trabalho da Associação Espírita Caridade. Nessa proposta de um tratamento espiritual sequenciado, todas as segundas-feiras às 20 horas, nós disponibilizamos um vídeo da série do tratamento, do atendimento espiritual aos encarnados, que antigamente chamávamos de desobsessão. A ideia é tratamental porque durante, pelo menos na proposta de trabalho da Associação Espírita Caridade, 9 meses, mais ou menos, nós vamos em 6 módulos, de tema em tema, abordando assuntos que dizem respeito à alma humana, a nossa condição de espíritos encarnados aqui na Terra e tudo o que está associado a essa condição, a forma como encaramos a vida e a morte, nos faz perceber as necessidades individuais, mas também coletivas, que nós temos de aperfeiçoamento moral. Ao longo dessas próximas 6 semanas, estamos adentrando no último módulo que trata sobre o temor da morte. Ao longo dessas próximas 6 segundas-feiras, nós vamos falar sobre esse tema, começando por hoje, as causas do temor da morte, e a partir da próxima semana vamos falar um pouquinho sobre o Violetas na Janela, um exemplo que é trazido pelo Espírito Patrícia, o processo desencarnatório na terceira semana, na quarta sobre o livro Mamãe Estou Aqui, sobre o suicídio na quinta e na sexta derradeira semana, sobre este tema, este módulo, vamos falar sobre nós perante a morte. A nossa conduta, a nossa postura, o que acontece, como é e por que é. Para falar sobre o temor da morte, começando pensando sobre as causas do temor da morte, nós vamos adentrar basicamente o livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, mas vamos trazer alguns outros apontamentos também e reflexões para que nós possamos pensar a respeito disso. O homem, desde selvagem, tem a intuição de que a morte não é a última fase da existência. Ou seja, nós temos essa intuição desde os tempos primitivos, desde as nossas primeiras encarnações. Nós temos esta intuição. E vamos falar um pouquinho sobre por que era uma intuição apenas, como isso evoluiu, por que estágios passamos. Entretanto, a maior parte dos que acreditam na imortalidade da alma vence temerosos da morte. Mas se acreditam na imortalidade da alma, por que tem medo da morte então? Qual é o que leva aqueles que, mesmo os que acreditam na imortalidade da alma, a temerem a morte? E vamos ver que algumas causas se encontram, por exemplo, na consequência, uma das causas é consequência do instinto de conservação, que todos nós recebemos ao renascer, recebemos do Pai na nossa organização espiritual e física, que se transmite no físico, o instinto de conservação, que nos mantém vivos, para que nós possamos cumprir com a nossa jornada. E é esse instinto de conservação que é uma das causas do medo da morte, porque se nós sabemos que precisamos nos manter vivos, nós, obviamente, temos medo daquilo que é o oposto a nos mantermos vivos, a morte. A outra é a ideia vaga ou falsa do que seja o espírito. Pois bem, muitas crenças, por não estudarem bem ou não se prenderem muito no entender o ser que interage através de um corpo físico, que nós chamamos de espírito, tem as mais diversas ideias, como, por exemplo, no panteísmo, a doutrina em que o espírito não é uma individualidade, que tem a sua existência corpórea, individual, mas que ao findar dessa existência, aquilo que lhe forma retorna ao todo universal, compondo essa parcela quântica do todo e perdendo assim sua individualidade. Em outras crenças, a vida continua, mas a forma como continua
nos coloca numa posição eterna de céu ou de inferno eterno, o que causa também um certo temor. Temor por não saber se eu quero estar no céu, se eu quero estar no inferno, ou se eu desejo estar no dito céu, que principalmente nós ocidentais fomos educados dessa forma, claro. Vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos de céu, de inferno e de purgatório, principalmente, mas a forma como nós fomos educados nos induz a querer estar no céu. Mas muitos se questionam, se eu amo tantas pessoas que cometem tantos erros, talvez, mesmo que eu faça de tudo para ser correto, eu vá para o céu, mas talvez fique distante deles e eles sofrendo o inferno. São muitas as causas, principalmente por causa do desconhecido, de não sabermos exatamente como vai ser, por não nos preocuparmos muito com isso. Outra causa do medo da morte, se encontra na noção insuficiente sobre a vida espiritual. Eu não sei como é a vida espiritual, eu não sei como viver em espírito, eu não me preparei para isso, eu não sei como é o plano espiritual, enfim, nós vamos nos enchendo de dúvidas, colocando muitos impedimentos por uma coisa que é tão simples, que é a transição, o retorno à verdadeira vida, a vida espiritual, a vida do espírito imortal que somos. Em relação à vida futura, no selvagem, ela é apenas uma intuição, muitas vezes uma vaga intuição. No homem moderno, a vida futura já é uma esperança. E no homem espiritualizado, ela é uma certeza. Então, nós vamos, ao longo dos tempos, caminhando da intuição, passando pela esperança e chegando à certeza. É mais ou menos como crer, ter fé e usar os caminhos para isso. Se eu creio, eu imagino e acredito que seja dessa forma. Se eu tenho fé, ela está além da vontade de querer. A fé é saber. Eu sei que a vida continua. Eu sei que a alma é imortal e eu sei como se desdobra essa continuidade da vida porque estudei para isso. Então é uma questão muito mais racional do que de crença. Por isso, a fé, nós costumamos dizer que ela só é completa quando está racionalizada, mas nem por isso segmentada, sem sentimentos. Como diz o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido comum, vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne no seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então o amor está além da nossa humanidade, é o nosso mais elevado sentimento, é o que nos faz transcender. E vamos falar um pouquinho sobre isso quando da separação dos nossos entes queridos. Então, se nós sabemos que caminhamos da intuição, passando pela esperança, chegando à certeza quando espiritualizados, por que então tememos a morte? Porque a maioria dos homens tem esperança apenas, e não a esperança do verbo esperançar, a esperança ativa de sacudir a poeira e sair lutando, correndo atrás, fazendo o possível para conquistar os seus objetivos e não apenas aquela esperança ociosa de braços cruzados esperando que caia do céu alguma coisa ou que um milagre aconteça para que as coisas se resolvam como eu desejo. Nessa caminhada, nós vamos tentando nos espiritualizar. E essa é a nossa proposta, nos tornarmos seres cada vez mais espiritualizados, para que possamos melhor lidar com as nossas dificuldades ao longo dessa existência. Mas então, por que ter medo da morte? Onde estão outras causas do medo da morte? Uma delas está na crença de que a morte vai separar para sempre os que se amam. E aí que nós entramos no que falamos sobre o que o espírito Lázaro traz, na definição de amor que ele traz. Resumidamente, transcende a nossa humanidade. É o mais elevado sentimento que nós possamos ter. Se
é o mais elevado sentimento que nós possamos ter e nutrimos por outras pessoas, então nós as amamos. Nós não somos dependentes dessas pessoas para viver. É muito bonito, é muito poético quando se fala, você é minha vida, eu não vivo sem você, minha família é tudo para mim. Muito lindo, muito poético, muito verdadeiro. Mas quando isso se torna literal, é muito perigoso, porque nós colocamos no outro a responsabilidade do nosso crescimento pessoal e da nossa evolução moral e espiritual. Se o outro morrer, e ele vai morrer antes ou depois de nós, mas se morrer antes de nós, estamos falando da morte do corpo físico, desta separação física. Então acabaram-se as minhas esperanças de viver. Acabou o meu objetivo de vida, porque se eu coloquei o outro como sendo tudo para mim, minha razão de viver, estou na dependência dele, acabou o meu motivo de vida. Os meus motivos se acabaram porque aquela pessoa tecnicamente se extinguiu, quando na verdade só o corpo físico pereceu e aquele espírito retorna à sua verdadeira pátria, à sua verdadeira casa, ao seu lar de origem, que é o plano espiritual. E retorna muitas vezes muito melhor do que quem fica, sobretudo se essa pessoa voltou o seu olhar muito mais para a compreensão da vida espiritual do que para a vivência da vida material unicamente. Não estamos falando para viver uma vida de braços cruzados para a matéria, de ociosidade, de preguiça, muito pelo contrário, de trabalho digno, porque o trabalho enobrece o homem, seja ele remunerado ou não, que nós possamos ser úteis na economia espiritual do planeta, que nós possamos ser ativos no progresso desse plano, sendo uma parcela muito pequenininha, mas muito importante para isso, porque nós somos, eu sou importante na economia espiritual do universo. Todos nós somos. E não podemos nos reduzir a nossa importância à vida material. A vida material é só uma parcela dela. É importante para a nossa sobrevivência, subsistência, mas não é o nosso foco de vida, não é a única coisa que existe. E é nesses pequenos detalhes que nós vamos nos transformando. Uma outra causa desse temor da morte estaria na visão da morte como uma imensa desgraça, como a perda dos prazeres do mundo, quando na verdade não é, apenas nós vamos redirecionar a nossa energia e a nossa produtividade em um outro plano. É uma mudança de plano apenas. Outra causa desse medo da morte se encontra nas noções religiosas equivocadas da verdadeira vida, como os conceitos, como falamos, de céu, inferno e purgatório. O céu não é um lugar circunscrito, destinado a uma contemplação beatífica. O céu nós podemos entender como mundos e ou regiões vibratoriamente superiores em que se encontram espíritos por afinidade, pertencentes a essas regiões que não são exatamente circunscritas, são locais de agrupamentos que não são estanques, sempre no mesmo lugar, sempre da mesma forma, sempre com a mesma quantidade e os mesmos espíritos. Estes espíritos superiores se comprazem no bem, em fazer o bem ao próximo, em servir ao próximo. E nós podemos experimentar ainda encarnados esta vivência no céu. Nós podemos experimentar o céu nas nossas vidas, fazendo o bem todos os dias, procurando viver em paz, na paz da consciência, na paz e no silêncio íntimos, que nos fazem refletir sobre a vida maior, sobre o mais alto. Também é uma forma de experimentar o céu. E ao partirmos deste plano, nos encaminharmos para regiões vibratoriamente superiores, se assim nos afinizarmos com elas, se nós realmente quisermos e merecermos. O inferno, da mesma forma, não é um local de penas eternas, não é uma região circunscrita abaixo da terra ou, enfim, não é um lugar de torturas. São várias regiões que são interpenetradas com a terra, compatíveis e conectadas com as vibrações
inferiores que nós criamos pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, que os nossos pensamentos, eles criam formas, pensamento, que ajudam a construir esses lugares. Por isso que costumamos dizer em doutrina espírita, diga-me com quem anda, diga-me o que pensas, que te direi quem te acompanha. Um pouquinho diferente do ditado popular, diga-me com quem andas, que te direi quem és. Mas diga-me o que pensas e te direi quem te acompanha. Conforme o que eu penso, as minhas companhias espirituais, os espíritos que se afinizam comigo, serão uns, conforme a direção do pensamento, outros. É tudo uma questão de afinidade. Nós nos aproximamos daquilo que desejamos, das ideias que nos aprazem. Em relação ao inferno ainda, o espírito André Luiz fala que, a rigor, nós, no livro Libertação, que nós indicamos a leitura, a rigor não temos círculos infernais de acordo com a antiga teologia, mas regiões espirituais inferiores em conexão com a Terra. E o purgatório? O que é o purgatório? Onde é? Como nós podemos entender isto? Foi uma das grandes novidades para mim quando comecei a estudar a doutrina espírita, entender que o purgatório é a Terra, por exemplo, e muitos outros mundos que se encontram na mesma classificação da Terra, que são mundos em que são acolhidas, são moradas para espíritos em expiação com X, de reparação. Espíritos que se propõem a uma reparação ou que necessitam de uma reparação diante de si mesmos e das leis divinas. O espírito culpado sofre primeiramente na vida espiritual, porque se arrependeu, se sente culpado, em razão da sua imperfeição. Sofre depois na vida corporal, que lhe é dada como meio de reparação, porque algumas coisas se tornam muito difíceis por causa dessa nossa natureza imperfeita, mas nós vemos a necessidade de um esforço maior para podermos nos superar naquelas questões. A duração do sofrimento na vida espiritual ou na Terra tem sempre um termo, próximo ou remoto, e é pois nas sucessivas encarnações que a alma se despoja, se desfaz das suas imperfeições. Se nós entendermos uma existência como um ano escolar, nós estamos ali aprendendo. Se nós entendemos uma existência como uma prisão, nós estamos também ali aprendendo. Aprendendo que temporariamente, por equívocos cometidos, nós não podemos estar livres para fazer tudo o que gostaríamos de fazer, até porque se fizéssemos tudo o que gostaríamos de fazer, muito provavelmente estaríamos prejudicando outras pessoas. Pensemos no nosso íntimo, os nossos sentimentos e observemos os nossos pensamentos, aonde se voltam. Aqui estão voltados e afinizados. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27, Jesus nos diz: a cada um segundo as suas obras. E é por isso que as nossas experiências aqui no purgatório, na Terra, elas são muito diferentes, mas muito parecidas. Parecidas no sentido de que é um plano de imperfeições, que nós passamos por experiências semelhantes, mas o que cada um vivencia nas particularidades mais íntimas é diferente, porque a cada um segundo as suas obras. Cada um de nós passa pela experiência de uma forma bem diferente. Como então vencer o medo da morte, já que sabemos boa parte das causas? Quais são os meios para vencer esse medo? A proporção que o homem compreende melhor, isso está no Céu e o Inferno, Allan Kardec. A proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Ou seja, estudar mais sobre as questões espirituais, entender melhor como isso funciona, como viver melhor sendo um espírito, vivendo uma experiência corpórea, e não um corpo que tem uma noção de vida espiritual. Não, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência corpórea. A morte é apenas a mudança do plano material para o plano espiritual, e a vida futura é a continuidade da vida terrena. Entender que a nossa vida continua, que o nosso corpo físico perece, que nós vamos voltar para o plano espiritual
com o nosso corpo etéreo, o nosso corpo semimaterial, o nosso corpo espiritual, que em doutrina espírita chamamos de perispírito, que algumas outras crenças vão chamar de corpo astral, enfim, vários outros nomes que se dão a este corpo espiritual, o corpo que usamos no plano espiritual. Vamos voltar para o plano espiritual em espírito e matéria semimatéria, que é o nosso corpo espiritual perispírito. Fazendo, para perder esse medo da morte, fazendo durante a existência um treino para a morte, porque a única certeza que nós temos é essa, que a vida material não é a única parte, o único aspecto de nós, e que a nossa vida continua após a morte do corpo físico, e que esta é uma certeza, a morte do corpo físico. Não sabemos quando e em que condições essa morte do corpo físico vai acontecer, mas a nossa vida é uma constante preparação para a morte. Eu não vou entrar em detalhes hoje sobre a diferença entre morrer e desencarnar, porque tem diferença, que isso os nossos irmãos palestrantes da casa vão trazer no decorrer dessas próximas semanas, para que nós possamos compreender melhor, porque existe sim essa separação técnica do que é morrer e desencarnar e como entender melhor isso. Mas fica para os próximos capítulos, não perca a continuação desse trabalho. Começar o treino para a morte por uma renovação, começando pelo prato de cada dia. Comer o que é necessário e o que não vai me fazer mal. Cada um sabe os seus limites. Evitar o uso de álcool, fumo, drogas, remédios em excesso que podem nos prejudicar. Ver o que nos faz bem e o que nós sabemos que não vai nos fazer bem, evitar. Em relação ao sexo, preservar o equilíbrio emotivo. Por que dizer que preservar o equilíbrio emotivo em relação ao sexo? É importante falar isso. Todos nós temos uma energia sexual, que é uma energia criadora, produtiva, energia artística também. Todas as grandes criações artísticas, científicas, acadêmicas, tudo que se cria de grandioso, de bom, de belo, vem através dessa potência chamada energia sexual. Quando utilizada para o sexo, é necessário que nós observemos as nossas emoções, se nós estamos utilizando aquela energia com amor em tudo que nós fizermos. Por isso nós não somos defensores do amor livre, da forma como muitos entendem hoje, de ter vários parceiros, porque nós entendemos que a cada ato sexual nós nos envolvemos psiquicamente e fluidicamente com a psicosfera daquele ser com quem nós nos envolvemos. E criamos ali um compromisso espiritual. E é por isso que nós precisamos observar e nos ater a não cometer excessos. E isto vale para todas as áreas, inclusive para o sexo, que aliás é uma das áreas que mais perturba as pessoas atualmente e que mais gera conflitos, se nós pararmos para pensar. Não deixar se escravizar pelo dinheiro. Tem um grande poeta, no meu entendimento, não estou colocando a pessoa como grande exemplo de vida, mas um grande poeta, Roberto Frejá, que diz em uma de suas músicas, Amor para Recomeçar, que você ganhe dinheiro, mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. O dinheiro é nossa propriedade, nossa conquista que Deus nos permitiu através das nossas aptidões para fazer bom uso. E cada um de nós decide qual é este bom uso. Mas sabemos que ele não é completo se não tiver uma parcela deste bom uso aplicada em auxílio ao próximo. Pensemos nisso também. Não se apegar demasiadamente aos laços afetivos. E aqui não estamos falando em não amar. Estamos falando apenas em entender que o outro não é a nossa razão de viver e nós não dependemos dele para viver. Amar acima de tudo, aquele amor transcendente que nós falamos,
de entender que vamos nos encontrar depois. E por isso o espírita não sofre, não sente dor, não sente saudade, não chora? Chora, dói. A partida de um ente querido para o espírita dói como dói para qualquer outra pessoa. O que muda é a forma de entender e viver esta dor. Todos passamos pelo nosso período de luto na partida de um ente querido, mas é a forma como nós lidamos com essa dor e com o entendimento dessa partida que nos faz sofrer menos. Esta é a grande realidade. Quando nós vivemos uma religião, seja ela qual for, estamos falando nesse treino para a morte, é indispensável que nós vivenciemos esta religião. Vivenciemos os seus postulados, independente da crença que abracemos para a nossa vida. Sejamos honestos para conosco diante dessa crença e sigamos ela com toda a nossa boa vontade, com todo o nosso amor. Trabalhar sempre, conservar o sorriso e cumprir os nossos deveres sempre da melhor forma possível como cristãos. E para nossa reflexão de hoje, o Espírito André Luiz nos diz: não basta crer na imortalidade da alma, inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Hoje em dia está muito difícil nós falarmos em nos tornarmos melhores sem falarmos em autoiluminação, em autoconhecimento e reforma íntima. Pensemos nisso, que é muito importante para a nossa vida. E deixamos aqui também a reflexão de um grande filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, quando ele fala sobre a tragédia, e ele diz assim: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre em um homem enquanto ele ainda está vivo. Voltemo-nos para a espiritualização de nós mesmos, para a nossa intelectualização, mas, sobretudo, para a nossa moralização, para que possamos ser pessoas melhores e que possamos nos relacionar melhor com todos aqueles que nos rodeiam ao longo desse processo em que nos encaminhamos para a morte do corpo físico e retorno à verdadeira vida. Muita paz a todos os irmãos e que possamos nos sentir envolvidos nessa atmosfera benéfica. Até mais.